E a gente vai te atualizar agora sobre essa guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai fazer esse pronunciamento hoje à nação sobre essa guerra com o Irã. Ontem, o americano confirmou que o conflito pode terminar em 2 ou 3 semanas. Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que Teherã está preparada para lutar por pelo menos 6 meses. É o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, quem tem as informações e volta aqui na nossa programação para nos contar mais sobre essa guerra no Oriente Médio, porque, Américo Martins, a todo momento a gente tem declarações com bastante dicotomias, né, vindas de Donald Trump. E, por outro lado, essa confirmação de que o Irã teria condições de aguentar uma guerra por mais 6 meses e preparados para uma incursão terrestre. Ou seja, existe algum tipo de confiança ainda em diplomacia nessa história? Débora, diplomacia não, eu não acho que essa seja a palavra, mas o que pode acontecer, e o presidente Donald Trump tem dado sinais disso, é um desengajamento dos Estados Unidos nesse conflito. E por que eu digo isso? O presidente Donald Trump, como você muito bem colocou, ele é muito contraditório nas suas declarações. Às vezes ele fala que vai para a esquerda e as ações dos militares americanos vão para a direita. E às vezes ele faz o contrário. Isso, inclusive, é uma técnica de negociação do presidente norte-americano. Mas nos últimos dias, tanto ele como alguns dos seus principais assessores, por exemplo, o secretário de Estado Marco Rubio, também o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, eles estão construindo uma narrativa que tem alguma consistência, uma narrativa que venderia a ideia de que, em primeiro lugar, os Estados Unidos teriam conseguido fazer, de fato, uma mudança de regime. Os 3 falaram sobre isso e o presidente Donald Trump vem insistindo nesse ponto. Nós temos hoje um regime diferente no Irã. Não é verdade isso, porque nós tivemos, sim, uma mudança no líder supremo do país. Mas quem continua dando as cartas é a Guarda Revolucionária do Irã, que é uma organização muito conservadora, também é muito linha dura, muito ideológica, que continua no poder no Irã. Mas o presidente Donald Trump tenta vender ao mundo que ele conseguiu um dos seus objetivos, essa mudança de regime. O segundo ponto diz respeito às armas iranianas. E aqui o presidente Donald Trump tem, de fato, credenciais para dizer que os militares iranianos estão muito mais enfraquecidos. Mas ele também insiste num ponto que é ainda aberto à discussão, que é a capacidade ou não do governo do Irã de criar bombas atômicas, bombas nucleares. E por que isso? Porque o Irã continua tendo urânio nas suas reservas, continua tendo urânio enriquecido. Então, os Estados Unidos ainda não resolveram esse problema, mas o presidente Donald Trump diz que eles não têm condição de fazer nenhuma ameaça pelos próximos anos. Então, o presidente Donald Trump começa a criar uma narrativa de que ele atingiu os seus objetivos nessa guerra. Por isso que o mercado reagiu positivamente, inclusive com essa declaração dele de que é possível que os Estados Unidos deixem a guerra aí em cerca de 2 semanas. Isso seria uma possibilidade. Além disso, o presidente Donald Trump também vem criando a narrativa de que Hormuz pode não ser mais problema dos Estados Unidos. Ontem ele chegou a publicar nas redes sociais que os europeus, os aliados americanos, deveriam ir a Hormuz para tomar o petróleo que eles precisam. Ou seja, os americanos podem começar a se desengajar dessa guerra, dessa crise, mesmo sem forçar diplomaticamente a abertura do Estreito de Hormuz. Uma esperança aqui é que, com o final da guerra, o Irã de fato negociasse e começasse a abrir o Estreito, porque deixaria de ser atacado. Nós temos que acompanhar essa declaração do presidente Donald Trump hoje, 10 horas da noite, no horário aqui do Brasil, mas insisto nesse ponto, apesar de ele ser muito às vezes contraditório nas suas declarações, ele tem sido consistente, e os seus secretários também, ao criar essa narrativa de que os Estados Unidos já atingiram seus objetivos e podem se desengajar do conflito. Por isso, a reação positiva do mercado. Inclusive, só para poder a gente amarrar aqui sua análise, em um desdobramento em relação a essa atuação dos países europeus, né, que Trump já andou condenando bastante, trouxe essas falas aí, ajudou nessas falas sobre o Estreito de Hormuz nessa terça, Américo. A gente também tem hoje o jornal britânico, o Daily Telegraph, dizendo que Trump está considerando fortemente uma retirada da OTAN, retirar os Estados Unidos da OTAN. Qual o recado? Isso muito por causa justamente dessa atuação, né, dos países que formam a OTAN em relação a essa guerra no Oriente Médio. O que isso representaria nesse momento para os Estados Unidos e para a própria OTAN?
Para a OTAN seria um golpe fatal. Para os europeus seria um grande problema. A Europa não tem, neste momento, como se defender sozinha, por exemplo, de ameaças dos russos. Então, o presidente Donald Trump se referiu nessa mesma entrevista ao jornal Daily Telegraph, um dos principais jornais do Reino Unido, um jornal de tendência conservadora. Ele disse que considera a OTAN um tigre de papel e que ele nunca comprou as narrativas da OTAN. Existe uma possibilidade real dele sair? Existe, não é tão fácil. Ele precisaria, por exemplo, de uma aprovação do Senado americano. Ele iria contestar isso na justiça, etc. Mas ele está deixando um recado muito claro. Ele ficou muito irritado com os países europeus, membros da OTAN, que se negaram a ajudar os Estados Unidos em 2 momentos diferentes nessa guerra. Em primeiro lugar, quando os ataques começaram, países como o Reino Unido, por exemplo, um país muito próximo militarmente dos Estados Unidos, eles se negaram a permitir que os americanos utilizassem as suas bases militares para atacar o Irã. Depois, o presidente Donald Trump fez um apelo direto, muito claro à OTAN, pedindo ajuda para liberar o Estreito de Hormuz. Recebeu um sonoro não de todos os países europeus. Isso o incomodou muito. Ontem ele chegou a dizer exatamente isso. Quando os europeus precisarem de ajuda dos Estados Unidos, eles não terão essa ajuda, porque quando eu pedi ajuda, essa ajuda não foi dada. Hoje ele dobra essa aposta e diz que vai sair da OTAN. Foi uma entrevista forte. Ele já fez ameaças desse tipo, não é tão fácil, mas ele está dando um recado muito claro. Europa, não contem com os Estados Unidos para ajudar vocês. E quem seria o grande beneficiário disso? E aí nós vamos ter outras turbulências no mercado. O presidente da Rússia, o Vladimir Putin, que é, obviamente, um grande rival da Europa. Américo Martins, nosso analista sênior de internacional, sempre com excelentes análises. Obrigada, meu querido. Muito obrigado.